clusters industriais. O cluster se caracteriza fundamentalmente por duas vertentes. Uma por uma certa especialização setorial. Então, o cluster de calçados femininos em Jaú, calçados infantis em Birigui, o cluster de produtos cerâmicos de revestimento aqui em Santa Gertrudes, próximo aqui de São Carlos, o cluster da indústria aeronáutica em São José dos Campos, que não se caracteriza apenas pela existência de pequenas empresas, é sabido a presença de uma grande empresa inovadora e de sucesso do ponto de vista da sua inserção no mercado internacional, que é o caso da Embraer, mas há, por transbordamento das ações dessa empresa também, a existência de um grande número de pequenas e médias empresas que fornecem produtos e serviços para a Embraer e nesse ambiente de busca permanente por inovação, as pequenas empresas ganham muito. O eixo central, o fio condutor, foi procurar identificar aglomerações de empresas em diferentes regiões do Estado que poderiam ser consideradas sistemas locais de produção e inovação. Vejam que aí há dois adjetivos, um sistema local de produção e um sistema local de inovação. Obviamente, o ideal para as regiões é combinar essas duas vertentes. Uma região que, além de ser um sistema local de produção, portanto, uma aglomeração especializada numa dada cadeia produtiva para produzir um determinado tipo de produto, quer seja um calçado, um material cerâmico, móveis, produtos eletrônicos e outros produtos. Quando nós falamos cadeia produtiva, só para aqueles que estão nos assistindo, nem todos podem ter esse vocabulário ainda, cadeia produtiva significa... Esse é um conceito relativamente recente, utilizado em várias áreas de conhecimento. Basicamente, a cadeia produtiva nos faz pensar o sistema de produção de qualquer bem ou serviço, desde a origem das matérias-primas, desde da obtenção dos insumos básicos para produzir qualquer produto, por exemplo, se eu vou produzir um móvel, desde da obtenção da madeira até a fase final de distribuição física do produto no mercado consumidor. E, em muitos casos, isso envolve também, a cadeia produtiva envolve um conjunto de serviços do elo chamado pós-venda. Atividades como manutenção, assistência técnica, orientação, aplicação do produto. E, vejam, esse elo final em muitas cadeias produtivas é tão importante quanto o processo de obtenção da matéria-prima, quanto o processo de produção propriamente dita, da manufatura, da transformação do material em produtos acabados. Por quê? Veja o caso da indústria aeronáutica. Porque, às vezes, um produto final tem o seu tempo de vida útil muito longo. Por exemplo, uma aeronave. O tempo de vida útil de uma aeronave é de 30 anos. Podemos pensar também na cadeia produtiva da indústria automobilística. Aí, o tempo de vida útil é um pouco menor. Mas no caso da indústria aeronáutica, a empresa que oferece o produto também tem que se preparar para oferecer um conjunto de serviços que faça com que aquele produto se mantenha em uso por parte do cliente durante 30 anos. Então, desenvolver serviços de manutenção, assistência técnica, fornecer peças componentes para substituição ao longo da vida útil do produto. Então, tudo isso significa uma cadeia produtiva. Então, professor, nós temos sistemas de produção e sistemas de inovação. São duas coisas distintas, as duas importantes. As duas importantes quando a gente pensa na realidade da empresa, concretamente. A empresa que se propõe a ser uma empresa de sucesso no seu respectivo mercado. Logicamente, existem aglomerações de empresas que poderiam se qualificar mais como sistemas locais de produção. Por quê? Porque são regiões em que a inovação não é tão evidente. Não há um esforço bem definido de inovação, não há presença de centros de pesquisa, universidades que trazem conhecimentos, por exemplo, da ciência básica para o processo produtivo. Porque, no fundo, isso é inovação tecnológica, estrito sensu, na essência da palavra. Não há, mas deveria existir? Deveria existir. Nós estamos atrasados, então, nesse aspecto? Vejam, eu diria que estamos em processo, estamos no caminho. Eu acho que muita coisa louvável tem sido feito,
tanto do ponto de vista das iniciativas locais, do ponto de vista de empresas, quanto do ponto de vista do setor público, né? Na esfera federal, na esfera estadual e, às vezes, na esfera local. A propósito, muitas cidades criam lá uma secretaria de ciência e tecnologia. Isso é ainda algo muito pouco difundido, se a gente pensar em termos do número de municípios, né, no Brasil. Logicamente, quando isso surge em regiões, a propósito, né, São Carlos, onde já há um ambiente, já há uma cultura de produção científica e tecnológica presente há décadas, né? Mas isso seria interessante. Alguém poderia questionar, mas os sistemas locais de produção e inovação estariam necessariamente vinculados a setores da economia vinculadas à tecnologia de ponta, ao estado da arte da tecnologia? Não necessariamente. Há um exemplo muito interessante, próximo aqui a São Carlos, que é o polo da produção de cerâmica de revestimento aqui em Santa Gertrudes. Envolve aí dezenas de empresas que, ao longo das últimas décadas, desenvolveram uma competência de produção e de exportação destacado no cenário empresarial brasileiro. E vejam, lógico, aí por interferência de uma entidade, o Centro Cerâmico do Brasil, que conseguiu articular as ações dos empresários e os interesses dos empresários para instalar lá um centro tecnológico de pesquisa que fundamentalmente acaba sendo um serviço compartilhado pelo conjunto de empresas que ali operam, que ali produzem cerâmica de revestimento. Então, o que seria praticamente impossível para um pequeno empresário, né, haveria limitação do ponto de vista do seu poder de investimento num centro de pesquisa, acabou se viabilizando como algo possível para o conjunto das empresas, né, que, na realidade, utilizam aquilo de maneira compartilhada, né? Elas percebem que elas podem concorrer através de outras estratégias de diferenciação do produto, do design, desenvolvendo novos mercados, mas essa função básica de realizar ensaios e testes dos seus produtos finais acaba sendo uma ação coletiva. Isso é algo que poderia ser copiado por outras regiões, né? Tanto do Estado quanto do país. Quer dizer, uma ação coletiva em busca de melhoria da tecnologia, em busca de criação de inovações, um processo coletivo. Um processo coletivo. Agora, o professor tinha observado. No desafio de desenvolvimento das regiões ou no desafio de aperfeiçoamento das empresas, né? Mas ainda são fatos isolados. Por quê? Porque, tradicionalmente, quando se pensa no desafio da inovação, se pensa em algo restrito à empresa. É lógico que a inovação é um fenômeno do interior de cada empresa, né? As grandes empresas têm, por tradição, o processo de inovação sendo gerado a partir dos seus laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, né? E investem de forma muito significativa nesses laboratórios. E também é evidente, isso revelado por depoimentos de executivos de grandes empresas, que esse é um processo de tentativa e erro. Por mais que esses laboratórios sejam muito bem equipados, por mais que esses laboratórios sejam ocupados por profissionais de alto nível, muito da pesquisa não acaba resultando em produtos no mercado, né? Segundo um executivo de uma grande empresa do setor eletrônico, não me autorizou a revelar o nome da empresa, mas cerca de 2/3 do investimento em pesquisa e desenvolvimento nos laboratórios dessa grande empresa praticamente vão para o ralo. É um recurso desperdiçado. E aí podia se perguntar, bom, mas se de antemão sabe-se que, né, quase 70% dos recursos que se investem em pesquisa e desenvolvimento, portanto, um esforço voltado à inovação, não gera produtos de sucesso no mercado, por que se investe? Lógico, porque o 30% que foi bem sucedido acaba sendo suficiente para garantir a rentabilidade da empresa, né, e esse risco que é inerente ao processo de inovação, ao processo de pesquisa e desenvolvimento. Agora, no caso das pequenas empresas, logicamente que esse risco praticamente é proibitivo, né? As pequenas empresas não têm recursos para investirem e constituírem lá o seu próprio laboratório. Daí a experiência citada aqui de investimentos coletivos num laboratório. O que mais a gente poderia pensar na realidade das pequenas empresas, né?
o que se poderia pensar é que essas empresas poderiam estar próximos a espaços onde a produção de conhecimento científico e tecnológico seja acessível. Por exemplo, uma universidade pública, por exemplo, um centro de pesquisa. Se aproximando dessas entidades, dessas instituições que são instituições que produzem conhecimento pela sua própria vocação, de maneira mais organizada. Então, mas aí no caso é uma aproximação de trabalho ou uma aproximação geográfica, essa aproximação que o professor se refere? Logicamente que a questão geográfica... Porque a gente percebe muitos arranjos produtivos locais que eles historicamente aparecem e aí depois eles se veem dificuldades de um progresso tecnológico mais acentuado justamente por essa distância. Mas hoje nós estamos vivendo um mundo diferente, com internet, com uma série de possibilidades, né? Aí eu pergunto, já aproveitando então, para fazer um gancho com a questão da relação universidade-empresa nesses arranjos produtivos locais. Tem ocorrido isso? Pois é, isso também tem sido algo estimulado por instituições governamentais, a figura das incubadoras de empresas, a figura dos parques tecnológicos, de tal forma a estimular os empresários a terem essa ação mais organizada, né, coordenada em busca da inovação. E você lembrou muito bem, Sérgio, a ideia das novas tecnologias de informação e comunicação podem potencializar e romper essa limitação da proximidade geográfica. Né? Então, a ideia do cluster enquanto uma aglomeração de empresas, instituições, universidades, centros de pesquisa, acaba sendo relativizada para a ideia de arranjos produtivos virtuais, porque o que é relevante na produção do conhecimento e, portanto, o subsídio, a matéria-prima para se gerar inovação, é o conhecimento, é a informação que pode fluir hoje de maneira muito mais fácil através das novas formas de informação e comunicação. O que é pesquisar numa biblioteca hoje? A internet acaba por incorporar as bibliotecas, né, de todo mundo e a informação está acessível a todos os interessados. Lógico, não basta dizer isso. É importante orientar tanto o empresário quanto aqueles que pretendam ser empresário como ter acesso à informação que seja relevante para o seu negócio, seja relevante para um produto que esteja sendo elaborado em desenvolvimento. Né? Esse é um outro desafio. O professor observou também nesse estudo, enfim, tem algumas coisas, fique à vontade para falar o que foi observado, mas eu estou aproveitando para fazer algumas perguntas. Questão de cooperação para a inovação dentro desses arranjos produtivos. Empresas que combinam com parceiros, mesmo sendo às vezes concorrentes, de desenvolver uma inovação que vai trazer benefício para todos, esse tipo de planejamento tem acontecido nesses arranjos ou é um arranjo não muito conectado? A questão da cooperação ainda é o grande desafio, né? A questão de se pensar como fortalecer o poder de competição das empresas, principalmente da pequena empresa, através de uma estratégia de cooperação ou de uma aliança estratégica com outros parceiros. Isso tem ocorrido em outros elos da cadeia produtiva, conforme definimos, né? Um exemplo que a gente pode citar e que vem da experiência das empresas italianas, principalmente da região da Terceira Itália, muito discutido na literatura, a região do Vêneto, da Emília-Romana, é a figura do consórcio de exportação. Isso não tem a ver com inovação estrito sensu, quando a gente fala em inovação de um produto ou de um processo, mas pode se considerar também uma inovação no final da cadeia produtiva, quer dizer, no elo, lá no finalzinho da cadeia produtiva. Isso envolve uma cooperação para que as empresas tenham oportunidade de colocarem seus produtos em mercados estrangeiros. De outra forma, uma pequena empresa não teria a mínima condição, né, tanto por falta de conhecimento técnico, no sentido do conhecimento de como realizar uma operação de exportação, até mesmo por uma limitação de escala, né? Uma pequena empresa não teria volume de produtos suficiente para encher um container, né, na sua operação de exportação. Essa experiência que na Itália significa oportunidades para mais de 80% de pequenas e médias empresas, no Brasil ainda é algo muito incipiente. Menos de 2% das empresas utilizam dessa forma de cooperação, que pode ser considerada também uma inovação, na
esfera mercadológica, né, no desafio de exportação de seus produtos. E nós temos algum exemplo aqui no Brasil, nesses arranjos produtivos A locais? região de Birigui já iniciou um esforço de organização, de esforço coletivo no elo de exportação dos seus produtos. Ali há uma concentração de empresas voltadas à produção de calçados infantis. Vejam algo interessante que é essa configuração da indústria paulista, né, em regiões de especialização produtiva, né, o que caracteriza os sistemas locais de produção e, logicamente, a perspectiva de darem um salto qualitativo, se tornarem também um sistema local de produção e inovação. Quero dizer que o próprio governo do Estado tem olhado com atenção esse desafio, né, de desenvolvimento das regiões, estimulando a ideia dos sistemas locais de produção e inovação, identificando polos e, logicamente, orientando através de ações públicas e articulando ações da iniciativa privada para a instalação, não necessariamente de universidades de excelência, mas de institutos de pesquisa e escolas técnicas que possam elevar o patamar de qualificação da força de trabalho e isso impacta diretamente o poder de inovação das empresas também. Ainda que sejam inovações incrementais, não inovações revolucionárias, tá certo? Não significa que uma dada região, em alguns setores da indústria, você precisa ter uma inovação revolucionária ligadas à microeletrônica, à nanotecnologia, mas pode existir sim oportunidades de inovações incrementais, melhoria de processos, melhoria da qualidade do produto. Aí, programas do tipo a tecnologia industrial básica, que envolve a questão da normalização da qualidade, metrologia industrial, acabam se constituindo também num vetor de influência positiva muito, muito interessante para as empresas, principalmente aquelas empresas de setores mais tradicionais da economia, né? A indústria couro calçadista, a indústria de cerâmica, a indústria moveleira. Esses setores industriais têm incorporado paulatinamente, logicamente com defasagens aí, né, essas inovações incrementais advindas do sistema brasileiro de qualidade e produtividade. Nós temos também uma questão que também está muito em pauta aqui no Brasil hoje, é o aproveitamento dos doutores nas empresas. Nós sabemos que existem programas do governo federal, até do governo estadual, enfim, do governo estadual com certeza também, pelo PIP, também governo federal, através do CNPq, FINEP, sim, de inserir os doutores. Nós formamos por volta de 10 mil doutores, mais de 10 mil doutores por ano, e esses doutores têm uma certa dificuldade de inserção nas empresas. Nesses arranjos produtivos, o professor tem, através das pesquisas, obtido alguma informação se eles estão interessados nessa absorção de um especialista, de pessoas mais qualificadas, para que a inovação possa fluir de uma maneira mais positiva dentro desse ambiente? Eu acho uma pergunta extremamente relevante, Sérgio. E eu tenho aqui que confessar que seria um desejo também, né, da minha parte, que isso pudesse ocorrer. Mas, infelizmente, pelo menos essa pesquisa, com as limitações da amostra da própria pesquisa, revelou que esse é um processo muito incipiente, né? A não ser em raras exceções, logicamente, em regiões onde existe essa cultura de aproximação das empresas com universidades, tem havido, de maneira ainda muito tímida, esse aproveitamento de doutores por parte das empresas e de forma até indireta, né, por parte de laboratórios que possam apoiar o conjunto das empresas. Exceções, né, de regiões como São José dos Campos, tendo como base a indústria aeronáutica, aeroespacial, onde, além da presença da Embraer, como eu já disse, há um grande número de pequenas empresas fornecedoras para a Embraer, e também de instituições de pesquisa e de formação de recursos humanos muito importantes, né, como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Centro Tecnológico da Aeronáutica, que são instituições que, logicamente, absorvem esse tipo de mão de obra altamente qualificado e, indiretamente, esse fenômeno acaba por ajudar o aprimoramento das pequenas empresas, que buscam nessas instituições apoio, orientação tecnológica.
São Carlos é um exemplo também, mas eu diria que é um exemplo atípico em relação às demais regiões do estado, né? A existência das universidades, dos institutos de pesquisa, acabam também por fornecer essa possibilidade de, não necessariamente, né, colocar diretamente muitos doutores nas empresas. Muitos deles, sim, eu sei que as empresas de base tecnológicas acabam incorporando. Aliás, na maioria das vezes, as empresas de base tecnológica são criadas por doutores, especialistas em determinados setores da ciência básica, que acabam sendo estimulados a se transformarem em empreendedores, né? Outro caso interessante é o polo de Ribeirão Preto, né? As pequenas empresas que são frutos do transbordamento de conhecimento das faculdades da Universidade de São Paulo, principalmente na produção de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares. Sabe-se lá também que, nas últimas décadas, se criou um sistema local de produção e inovação interessante, né, em função, né, desse spillover de conhecimento, né, transbordamento de conhecimento dessas universidades, desses centros de excelência. Porém, essas experiências estão muito localizadas, né? Seria interessante que isso pudesse se difundir em outras regiões do estado e do país.